E se a definição de medo se encontrasse com a definição de vazio? Seria uma batalha épica na essência de Bleach, que é psicologia. Vamos pro vídeo. Salve, salve galera! Tudo bem? Pedro aqui. E antes que vocês gritem, Power Scaling! Gente, em Bleach Power Scaling é nada, tá? Não é muito importante. Como um exemplo simples, o Byakuya, ele penou para vencer o sétimo espada e com a ajuda do Zaraki magicamente venceu a espada número 0. E ainda nesse exemplo do sétimo espada, podemos lembrar o seguinte, ele penou para vencer o sétimo espada, como eu já falei anteriormente, e foi apanhado e brutalmente massacrado pelo Asnodete. Então, na teoria, o Asnodete está no mesmo nível que o Ukiyoha Cypher. Lembrando que o gap de poder do Ukiyoha pro Gringer é muito grande, né? E falarei sobre isso. Beleza, mas a única pergunta que temos para esse embate é: o medo afetaria o Ukiyoha? Cara, eu já defini o medo num vídeo anterior e nesse vídeo eu vou tomar a mesma definição. Tá no card e vamos para o que interessa. No primeiro lado temos nosso mestre do terror. O nome dele, Asnodete. Primeira aparição do Asnodete foi no volume 20, tá? Na página 300. E logo em depois ele começa a ter um embate brutal contra o Byakuya. E uau, isso é muito interessante. Logo mais temos a definição deste embate e algo muito importante que é falado neste próprio volume, que é na página 501. Tá? Lembrando que a luta do Byakuya contra o Asnodete vocês estão veacos de ver. Está aparecendo aí na tela esses cortes, mas o que interessa é que é falado nesta página específica. O Byakuya começa a sentir o poder do Asnodete e vem na sua mente o seguinte: que sensação é essa? É como se todos os meus membros estivessem congelando. Asnodete, já percebeu? Você talvez pensou que seja veneno, não é verdade? Mas está errado. Essa sensação é com certeza algo que você deixou enterrado em algum lugar no passado. Rastreie sua memória para lembrar. Você se tornou capitão, ganhou força, sobrepujou inimigos. A derrota e passou a derrotar qualquer um. E deixou de sentir isso há muito tempo atrás. Essa sensação é a mais importante na vida de qualquer pessoa. Se chama medo. E ele continua falando sobre isso. E uau! A letra F de Fear não é apenas aterrorizar. O medo, ele penetra a própria alma do oponente. E a personalidade do Asnodete pode ser definida como estou sozinho. E isso é nos lembrado no volume 22. E que ele fala a seguinte frase: estou só, tão só, solitário. Quando ele vê a Rukia logo após derrotar o Byakuya, tempos depois, vocês sabem, na luta do Asnodete contra a Rukia. E uau, gente, isso é muito importante, porque ele tem uma capacidade de enxergar um medo muito forte e a tudo que existe. E temos isso ao decorrer da sua batalha. O ponto-chave da sua batalha contra a Hulk é quando ele relembra o Byakuya. Ele vê o Byakuya voltando a seus pés. Teoricamente, o seu plano de aterrorizar foi por água abaixo. Ele não é forte o suficiente. Temos esse problema. Mas, uau! O principal coisa engraçada que temos disso é a gente ver o passado dele. Tá? Ele tem um passado traumático. E uau, você está falando que é engraçado e tal, ele tem um passado traumático. E teoricamente sim, tá? O passado dele, ele tava com medo, tá?
temos aqui na página 431 do volume 22, é que ele teve medo quando ele estava internado com problemas respiratórios. Ele também, ao longo desse capítulo, ele fala o seguinte, que o único medo que ele tem é decepcionar o seu mestre. Falarei isso mais ajudante no vídeo. E, cara, ele tava quase com medo e tal, tava morrendo, ele teve com medo de morrer. Então, o único medo que o Asnoded tem é morrer e de desrespeitar o seu mestre. E lembre que o seu mestre falou alguma coisa para o Julgran. E não se esqueçam dessa belíssima cena, que ele chega pro Julgran e fala, deixa o cara gozar. Enfim, temos esse mestre maravilhoso. Vamos agora para o outro lado, o vazio que se sente. Agora temos o espada número 4. E, cara, a introdução do Kyoha, primeiro que tá na capa, né? É um personagem famoso, então ele tá na capa. Tem N partes que ele tá na capa, tem N fan arts que ele tá, que o próprio Kubo fez, splash page e tal. E uau, ele é famoso, junto com as Asnoded, então. Faz sentido. Mas, cara, ele aparece na página 165. Eu perdi aqui, mas tá aparecendo na tela. Inicialmente, o buraco dele era no pescoço. É só informação importante para vocês saberem, tá? Ele tem uma regeneração e lealdade muito forte ao Aizen. E na página 311 é nos mostrados uns arrancas diferentes, tá? Nossa, eu nunca vi esses arrancas em Bleach, e se eu vi, eu vou botar aí qual é o nome deles, porque, cara, é estranho eles não serem desenvolvidos. Temos, teoricamente, um pseudo-traço da Halibel, vamos dizer assim, e um arranca meio diferente. Ele mostra sua lealdade veemente ao seu mestre, tal como o Asnoded, mas o Kyoha, ele é mais cego do que isso. Vamos continuar, né? No volume 10, temos a coisa mais linda desse Bleach como um todo, na minha opinião. E temos a despedida da Orihime. Sabe, Kurosaki-kun, eu queria ter feito tanta coisa. Queria ser professora, astronauta, confeiteira. Queria chegar no Mr. Donald's e pedir todas as suas rosquinhas. Chegar no 31, experimentar todos os sabores de sorvete. Olha quanta coisa. Se pelo menos eu tivesse umas das 5 vidas, viu? Assim eu poderia nascer em cidades diferentes e cada uma dessas 5 vezes eu comeria muita coisa diferente nas 5 vidas. Trabalharia em 5 empregos diferentes e nas 5 vidas eu amaria a mesma pessoa. Adeus. Uau, por que você botou essa parte? A gente tá falando do Kyoha, porque é o seguinte. A partir do volume 10 até o volume 11, o Kyoha, teoricamente, ele começa a ajudar a Orihime. E isso é meio engraçado, porque ele foi o raptor dela, né? E ele começa a sentir o que é um sentimento logo de início, beleza? No volume 14, na página 51, logo no início, temos o início do combate, que vocês já conhecem, já estão velhos com saber. Já fizeram várias edits, que é Ichigo contra o Kyoha Seifer. Página 51 do volume 14. Tá? E que essa luta só se termina na sua parte final, né? Lá atrás, na página 280 do volume 15, tá? E que temos uma seguinte reflexão. Primeiro, temos uma grande mudança do buraco do peito do Kyoha. Ele passa a ser o centro. Quando a gente percebe isso, quando ele ativa suas formas. Morcego, primeira parte, Morcilego, parte 2. Principalmente na Morcilego, parte 2, mostra que o seu buraco, ou seja, e ele fala a famosa frase do coração. Não é que ele esteja com fundo por não sentir temor, mas os olhos não são de alguém que desistiu de viver. Ele ainda acha que pode me vencer. Eu terei que transformá-lo em pó, para que você sinta na pele. Uau, mas por que você falou que é uma frase do coração? Porque ele tá, teoricamente, começando a entender os sentimentos do Ichigo. Ele não sentia isso, ele não tinha entendimento do sentimento.
E é evidenciado na página 280, que ele basicamente ele fala: me mate logo, né? Ele perdeu para o Ichigo, ele fala: me mate. Ele tá com medo da despedida. Uau, calma, medo? Vamos lá. Como seria a interação hipotética do As com o Kyoha? É a seguinte: possivelmente o Asnodet começaria a fazer aquelas piadinhas dele, porque ele é um cara sádico, né? E sempre fazia em torno do medo, e o Kyoha ele ia ignorar essas provocações iniciais, lembrando que seria emoções irracionais, na visão do Kyoha. Mas o medo ele afeta o Kyoha, foi mostrado disso. Como foi explicado, tanto no meu vídeo quanto no início desse vídeo, que o medo do Asnodet ele afeta a composição atômica de qualquer ser vivo e consciente. O Kyoha pode ser vazio, mas ele é um ser vivo. Ele não tem coração no sentido humano na biologia, mas ele tem alma e está vivo, ou seja, o medo o alcançaria. Questão de power scaling, podemos esquecer, questão, o primo mais forte, não tem nada a ver. Porque vimos que o poder do Asnodet é muito mais do que simplesmente força. Ele foi derrotado pela Hulk. É muito mais pela força, é mais a entendimento e a psicologia por trás. O poder do Kyoha é força, mas o poder do Asnodet não é físico, sim psicológico. E vimos que o Kyoha ele tem medo da morte, tal como o Asnodet tem medo da morte. Todo ser vivo possui esse medo primordial. Ele pode ser vazio o que for, mesmo que ele não tenha apego à vida, mesmo que ele não tenha amor à vida, ele tem medo de perder, ele tem medo da sua própria aniquilação. E que a morte é o fim de tudo. Por isso que quando ele estava se desfazendo, ele falou: me mate logo. Ele não queria passar por esse processo, ou seja, ele tem medo da morte. O Asnodet não precisa que o Kyoha sinta amor, ódio, alegria. Ele só precisa que o Kyoha sinta medo. Que no caso é o medo primordial da existência. Aquele medo que você deixou para trás mesmo sendo forte. Um medo de quando ele era simplesmente uma alma humana, de quando ele era uma vida. Este medo já é o suficiente para o Asnodet pegar e tomá-lo e controlá-lo. Uau! Ou seja, o Asnodet ele vence. Não é uma batalha de força bruta, sim uma batalha de quem consegue controlar o psicológico do outro. Uau! O que vocês acharam? É meio diferente, mas sim, o Asnodet ele conseguiria afetar o Kyoha, e se não, dê seus pontos no comentário. A natureza vazia do Kyoha deixaria ele imune? Né? Deixe nos comentários, né? E quem você acha que vence? Se eu acertei ou não, deixe nos comentários. Eu quero que vocês comentem à vontade. E, gente, se vocês gostou dessa análise, deste ponto intrigante, desse quê, dá o like, se inscreva e vamos para vídeo, vamos melhorar esse vídeo, tô melhorando a qualidade. Gente, agora tem uma equipe, tá? Valeu, tamo junto. Falou, Bankai!